Mas a nossa pergunta era: para onde vais, razoabilidade? Vale a pena fazer, a propósito da referência ao patos que anteriormente fiz, a seguinte observação. Nos nossos dias, assistimos a uma aparente e paradoxal desmultiplicação do campo do possível, a um alargamento que faz proliferar infinitas possibilidades, alterando isto as próprias práticas das escolhas refletidas em termos de preferível. Com o esbroar dos cânones, com o individualismo crescente, com o agorismo associado a técnicas de sedução dirigidas ao instantâneo, com a estimulação do hedonismo, com a proliferação do pragmatismo oportunista e com o regime de aceleração de vida, o recurso a princípios cada vez mais difusos e liquefeitos e o discernir com a consistência da reflexividade torna-se cada vez mais difícil. Num mundo em constante e acelerada transformação, onde vingam imperativamente, como regra de sobrevivência, os argumentos do conformismo e da adaptação à mudança, o lastro da razoabilidade tende a esfumar-se e os sintomas de demência vão emergindo. A cedência, a tolerância, a transgressão, a flexibilidade alargaram de tal modo o seu espectro que acabaram por esvaziar de conteúdos os princípios diretores da vida. Caímos assim naquilo que eu diria uma espécie de perspectivismo seródio, uma espécie de muleta da multirrealidade e das multióticas, em que deambula o cordato cidadão na sua condenação ao inevitável imobilismo, incapaz de atos de coragem e de apropriação, ou seja, no qual a capacidade de decisão fica esvaziada pelo esmagamento e pela ignorância que a quantidade de possíveis suscita. Quando tudo parece possível, todas as decisões parecem equivalentes, o que conduz a uma espécie de tanto faz. É claro que, na apresentação de si, quase todos falam na importância de princípios e reclamam que são pessoas com princípios. Mas esta imagem tornou-se ficcional se a contrastarmos com as práticas sociais reais, que justamente promovem cada vez mais a deseticalização do humano em favor de uma visão que tudo reduz à dimensão tecno-instrumental, tudo pensando como um meio e descartando para longe a questão dos fins. O adestramento tecnológico, por seu turno, em nome da eficácia dos meios, promove um crescente e severo recuo da liberdade, desde logo cerceada ao nível da iniciativa, não só porque a submissão, nos seus próprios termos, àquilo que eu chamo de cabrestos informáticos, é condição para aceder e não ficar excluído, como também porque, ao nível das práticas cidadãs, tudo remete para regulamentos que quadriculam e que tolhem os movimentos aparentemente mais espontâneos e naturais de iniciativas com alcance comunitário. Com efeito, há opções que nos estruturam ao aceitarmos os termos da escolha. E é por isso que chamo cabrestos informáticos a muitas plataformas digitais que nos nossos tempos crescentemente medeiam formas de relação. Simulacros de diálogo, na medida em que a sua interatividade nos oferece a iniciativa de escolher, elas jogam sempre de uma forma unilateral, na medida em que o utilizador não pode discutir os termos da comunicação, mas apenas submeter-se às regras do jogo. É claro que, na prática, ele não é obrigado a fazê-lo, mas se for do seu interesse e importante para a sua vida, não terá outro remédio. Dito de outra forma, a comunicação unilateraliza-se, torna-se impositiva e blinda a possibilidade do diálogo, de uma conversação real, em detrimento de uma colheita ou de colheitas impessoais de informação a serem processadas por sistemas subjacentes às plataformas. Por outro lado, as instituições permitem cada vez menos a expressividade das pessoas na sua singularidade. Formatação, uniformização, ortopedia são as práticas habituais. Querem-se funcionários funcionais, obedientes, eficazes e descartáveis. Apoiado no argumento do sistema, instala-se de cima para baixo, avesso às ideias de comunidades deliberativas,
à participação em projetos comunitários e a formas coletivas de gestão. Individualiza-se, trata-se caso a caso de forma a que ninguém possa contar com a força da solidariedade. E tudo se personaliza através da anonimização estatística de objetivos quantificáveis e do sucesso do Deus negócio e dos seus dois braços capitalistas, a rentabilidade e o lucro. Cultiva-se a acefalia através de hiperespecializações que, ao mesmo tempo que criam a excelência do altamente especializado, fazem graçar a impotência cidadã. No mesmo movimento, perpetua-se a temência da exclusão com o efêmero que tudo faz passar e que não deixa outro remédio senão estar sempre a recomeçar com formações e atualizações. Neste mundo precário, o tempo dos laços dá lugar ao seu simulacro tecnológico, as conexões, aos amigos virtuais, acrescentando solidão à exclusão. Andamos sempre atrasados, numa ansiedade que apenas se extingue pela recusa em fazer e acreditar em projetos de vida. Na vida para o dia-a-dia, os horizontes humanos estreitam-se e contraem-se, originando um estado de missionário, de ausência de vínculos, de valores e de crenças, através do qual se hipoteca o futuro. Descrentes do mundo, viventes sem promessa, vivemos caoticamente numa superficialidade que nos escuda dos efeitos de liquefação do sentido e da fluidez de um mundo em que não há garantias, mas apenas sobressalto e crise em permanência. A racionalidade argumentativa surgiu como alternativa à racionalidade demonstrativa, mas foi esta última que prevaleceu enquanto ligada aos ideais de certeza e de segurança por ela prometida. É neste sentido que aquilo a que inicialmente se chamou pós-modernidade acabou por se revelar de facto como uma modernidade tardia, como uma hipermodernidade, uma modernidade exponenciada na sua ambição de controlo através do conhecimento, pautada por um excesso de vontade de poder e de domínio, e no qual a noção de natureza perde a sua aliança com a dádiva gratuita para se tornar uma realidade construída, apropriada e controlada pelo homem. A racionalidade demonstrativa, na sua ambição pela certeza, que permite controlar, impera e reforça-se com a passagem para este mundo digital, no qual a quantofrenia e a formalização lógica atingem o seu esplendor. Mas o que é exatamente isso da racionalidade demonstrativa, a demonstração? Devo dizer que a demonstração é uma prática argumentativa fortemente normativizada e regrada, norteada pela ideia de evidência, ou seja, impossibilidade de qualquer dúvida, certeza para lá de qualquer questionamento, e tem como visada prática tornar algo como adquirido e inquestionado, ou, como se diz vulgarmente, factual e certo. Portanto, de estabelecer uma base inquestionada ou ponto de partida seguro que servirá de fundamento impessoal depois a decisões institucionais, que assim podem legitimamente ser asseguradas pela força dos aparelhos repressivos que a elas se encontram associados. Neste sentido, a racionalidade demonstrativa está essencialmente ligada à prática política dos discursos legítimos. São as supostas demonstrações que vestem os seus veredictos com o fundamento de uma aparente racionalidade impessoal, neutra, ou seja, nos seus termos, e que conduzirá qualquer pessoa à mesma conclusão, e que assim legitima tais discursos e todo o aparato de poder que os permite impor e repercutir-se como realidade social. De um ponto de vista estratégico, a racionalidade demonstrativa está necessariamente associada a um estreitamento focal que opera com base num poder discricionário da relevância e, portanto, pela capacidade de impor delimitações que condicionam e restringem a liberdade das práticas argumentativas. Pense, por exemplo, nos tribunais e na imposição dos termos processuais, comportamentais, enfim, em que os casos são julgados, ou então nos estabelecimentos de ensino e na série de imposições que legitimam os veredictos, neste caso as avaliações dos professores. Os tratamentos focais a que me referi anteriormente são formas de naturalizar e tornar inquestionados,
em termos práticos, certos pressupostos, modelando ações e submetendo o poder funcional que a autorreferencialidade do sistema lhe confere. Se pensarmos nos sistemas operativos digitais, podemos dizer que eles impõem não apenas a sua linguagem, uma imposição que, contudo, passa muitas vezes desapercebida pelas possibilidades desejadas que o seu uso proporciona, ou seja, pelo deslumbramento tecnológico, como reduzem a informação catalogável os conteúdos da comunicação. Ganha aqui, de certa maneira, um alcance vívido a frase "a mensagem são os meios". Mas os tratamentos focais mediados pelas aplicações digitais são ainda responsáveis pela imposição do avulso também e do fragmentado, seguindo uma lógica que privilegia os efeitos, o que se pode fazer com, em detrimento de uma visão holística, em que o sentido útil para a vida pode ser questionado quanto à sua aparente bondade e eventuais benefícios. É claro que a penetração da tecnologia está sempre em vantagem porque a maior parte dos humanos vê a tecnologia em termos humanos, personificando-a. Como se a tecnologia tivesse vida e se pudesse falar até com os aparelhos, enquanto os efeitos do uso da tecnologia, tendo consequências humanas, de humano apenas têm os simulacros oriundos das representações imaginárias dos utentes, que pensam que alguém até está por detrás. Pelo contrário, a racionalidade argumentativa, sendo propositiva e não impositiva, é mais propícia ao debate, ao questionamento e à complexificação dos assuntos. Em vez de estreitamentos focais, ela opera por uma pluralização dos olhares. Em vez de reduzir a uma conclusão que pretende impor, nela confrontam-se várias conclusões possíveis. Em vez da impessoalidade institucional, surgem aqui rostos de pessoas e de grupos, espelhando a especificidade e a diversidade das forças sociais na sua tensionalidade, mas também na sua necessidade de coexistirem.